Olá, meus irmãos queridos da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio, você também que está nos assistindo. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, certo? Nós estaremos aqui agora na lição 11, estudando o tema Uma Contracultura no Mundo Perdido. Uma contracultura no mundo perdido, muito bem. Temos por base aqui o texto de Romanos 12, e quero te convidar a pegar a sua Bíblia, fazer a leitura do texto aqui junto comigo. Eu vou ler apenas os dois primeiros versos, que servirão de introdução aqui para tudo que a gente vai falar. Vamos abordar, né, tudo aquilo que iremos abordar, mas eu considero de extrema importância você fazer a leitura do texto de Romanos 12, tá bom? Texto inteiro, de todo o capítulo de Romanos 12, para que você possa ter esses ensinamentos ainda mais vivos na sua memória, tá bom? Bom, vamos então ao texto. Diz assim, Romanos 12, versos 1 e 2, tá? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, até aqui. Bom, quando nós falamos em contracultura, tá, o que exatamente nós estamos querendo dizer? Vamos entender isso. John Stott, pregador, escritor, conhecido, disse o seguinte: contracultura é o evangelho apresentando um modo de vida diferenciado, tá certo? Ele se referiu, melhor dizendo, ele chamou o evangelho de contracultura no sentido de uma cultura diferenciada, no sentido de uma cultura diferente mesmo. O cristão deve viver em oposição à cultura do mundo. Então, quando falamos de contracultura, nos referindo ao Evangelho, nós estamos querendo dizer que o crente deve viver uma cultura diferenciada daquela que o mundo nos apresenta. Tá bom? Então, falar em contracultura é falar em outra cultura. A cultura do evangelho. Contracultura por quê? Porque nós vivemos e devemos viver na contramão da cultura que o mundo nos apresenta. Simples assim, ok? Muito bem. Paulo diz o seguinte, no texto que nós lemos aqui: não se amoldem ao padrão deste mundo. É isso que nós queremos estudar hoje, tá certo? Quando falamos em contracultura, neste mundo perdido, tá? Nós estamos falando da possibilidade de apresentar a este mundo perdido uma cultura diferente, que é a cultura do Evangelho, que é o modo de vida que o Evangelho nos propõe viver, que é o modo de vida que o Evangelho nos desafia a viver, ok? Então, Paulo diz pra gente, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha a importância desse texto quando nós entendemos que Paulo está tratando aqui da conduta do cristão. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Bom, então ele está dizendo que tem um padrão, que o mundo tem um padrão. E nós sabemos que tem, obviamente. E qual é o padrão deste mundo? Vamos pensar, o que o mundo apresenta como normalidade? O que o mundo apresenta como padrão de comportamento, de conduta, de convivência? Aí nós vamos entender que as imoralidades que acontecem é tido como um padrão do mundo. As brigas são comuns, é um padrão do mundo.
as discórdias ou as dissensões são comportamentos tidos como normais. As traições ou os adultérios também são tidos como aceitáveis. É um padrão do mundo. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz o seguinte, na sua carta: não se amoldem ao padrão do mundo. Então nós não devemos nos amoldar àquilo que o mundo tem como normal, como padrão, mas que está completamente distante daquilo que o Evangelho ensina, completamente desassociado do Evangelho. É isso que Paulo está querendo dizer. Não se conformem, não se amoldem, não se permitam viver de acordo com este padrão. E aí nós temos o Evangelho como uma contracultura, como uma cultura diferente, como uma cultura contrária àquela que o mundo nos apresenta como aceitável, como normal, como perfeitamente possível de se viver, tá? Então o Evangelho, ele nos mostra um modo de vida diferente. Vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui com um pouco mais de profundidade. Nós vimos então o padrão do mundo. Qual o padrão desse mundo? O comportamento desse mundo? O que ele tem como comum, como aceitável, como normal? São as brigas, as traições, as imoralidades, as discórdias, os adultérios, enfim. Isso Paulo diz que devemos rejeitar. Paulo diz que devemos viver na contramão disso. Paulo diz que devemos estar de acordo com o padrão do Evangelho, não este padrão mundano que causa dano à vida das pessoas. Porque veja bem, esse padrão de comportamento que o mundo tem como normal e que o Evangelho confronta, ele só destrói a vida do homem. Tudo que o Evangelho combate, tudo que a palavra de Deus é contra, é porque causa algum dano às emoções ou à vida da pessoa. Pode observar. Se você pegar o texto de Gálatas, que Paulo também escreve sobre as obras da carne, e você vê ali elencadas todas aquelas obras que ele descreve como sendo carnais, você vai ver que em todas elas, em cada uma delas, se o homem estiver envolvido em qualquer que seja, aquilo lhe trará algum dano. Aquilo lhe trará algum dano. Então, meus irmãos, o que o mundo apresenta como padrão de normalidade é uma verdadeira desgraça para a vida humana. Aquilo que o mundo apresenta como normalidade é anormal aos olhos de Deus. E o que Deus quer é que você tenha a experiência de viver uma vida de acordo com os princípios do Evangelho, porque aí você vai ser espiritualmente saudável, emocionalmente saudável. Aí você vai poder viver uma vida diferente no que se refere ao seu comportamento, à sua conduta, ao seu testemunho. Como as pessoas enxergam você, como as pessoas veem você. Como alguém pacificador, manso, humilde, tranquilo, espiritual, ou alguém briguento, ou alguém imoral, ou alguém não confiável. Então, nós precisamos entender que existem padrões de comportamento e de conduta que são diferentes e a gente vai se adequar a um deles. Qual é o padrão de conduta que eu tenho que me adequar? É o padrão de conduta que o Evangelho me apresenta. Não é o padrão de conduta que o mundo me apresenta. Mas tudo, notem, é uma questão de escolha. Nós escolhemos o padrão de conduta que queremos ter. Então, você faz a sua decisão. Nós estamos aqui lendo a palavra de Deus e estamos vendo com clareza o apóstolo Paulo nos desafiando a quê? A viver um padrão de comportamento espiritual. Um padrão de comportamento de Deus.
um padrão de comportamento exemplar. Exemplar. Porque quando ele diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, é porque nós devemos estar de acordo com o padrão do Evangelho. E ele complementa, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da sua mente, renovação da nossa mente, do nosso entendimento, pressupõe a adequação aos princípios cristãos que a Bíblia nos ensina. É isso que devemos fazer. É isso que nós devemos entender como algo bom para a nossa vida, tá? Então vamos lá. Seguindo no capítulo 12 de Romanos, Paulo também vai nos apresentar a seguinte questão. Do 9 em diante, que ele vai falar sobre o amor, ele também vai falar sobre a comunhão da igreja. E aqui é importante a gente destacar alguns aspectos que eu considero bem interessantes. Quando ele fala da comunhão da igreja, ele faz a analogia aqui do corpo humano, né? No sentido de um corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função. Você tem o seu corpo, você tem seus braços, suas pernas, né? Suas mãos, seu pé, enfim. Você tem seus ouvidos, você tem sua boca, você tem seu nariz, você tem seus órgãos, você tem seus sentidos, você tem seus membros que compõem o seu corpo. O corpo é um só, os membros são vários e cada um deles exerce uma função, certo? E Paulo vai nos dizer que a igreja é exatamente assim. É como um corpo, com vários membros e cada um tem a sua função, que aqui ele vai chamar de dons espirituais. E cada um tem a sua função, cada um tem o seu dom. E para que serve o dom? Para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. O dom ele deve ser utilizado para abençoar a vida do outro. O dom que Deus te deu não serve para você simplesmente dizer que tem um dom. Isso é inútil se você não servir. Então o dom ele é uma qualificação espiritual que Deus te dá para que você abençoe a vida de outros. Então ele fala aqui sobre vários dons. Ele fala sobre dom, né, de profecia. Vamos ver o que ele diz, ó. Servir, dom de profecia, dom de ensinar. Tá vendo? Tá aqui no verso 7, 8. Ele vai tratando sobre isso, ó. Verso 6, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então o que você tem que pensar? Qual é o seu dom? Qual é o dom que Deus te deu? Você precisa identificar isso. Ore, peça a Deus que te mostre com clareza quais são as habilidades que Deus te deu, que você consegue desenvolver e você entende que é um dom do Espírito. Isso precisa ser feito no serviço cristão. Isso precisa ser feito para edificação da igreja. Tá bom? Edificação do corpo de Cristo. Então, o dom é extremamente importante para que você faça a diferença na vida de alguém. Tem que entender isso, tá? Tem que entender isso. Então, quando ele fala da comunhão, ele fala do corpo de Cristo. Ele fala da igreja como um corpo. Então, várias pessoas são como se fossem vários membros, compondo um corpo. Quem é a cabeça desse corpo? É Cristo, é o Senhor Jesus. Ele é quem governa, ele é quem dá a direção, ele é a cabeça, tá bom? E ainda, vamos ver aqui o seguinte, mais interessante também, é a gente entender que aqui, veja bem, a partir do verso 9 do texto de Romanos 12, nós temos uma série de lições que Paulo nos apresenta, nos dá, né? E que eu quero destacar algumas delas aqui com vocês. Tá? Então presta bastante atenção. Sobre a cultura do Evangelho, tá?
Notem que a gente está seguindo uma linha. Nós estamos falando da contracultura, certo? O evangelho como contracultura no mundo perdido. Como igreja, como corpo de Cristo, nós estamos inseridos nesse mundo para fazer a diferença. Usar o dom que Deus nos deu para servir. Tá certo? Então, vamos ver o que é o seguinte. A partir do verso 9 de Romanos 12, eu quero destacar algumas lições que Paulo nos dá, que estão diretamente relacionadas à cultura do evangelho. Lembra que nós estamos tratando que nós vivemos uma cultura diferente da cultura do mundo? Então, a cultura do mundo a gente já falou um pouquinho. E a cultura do evangelho pressupõe o quê? Vamos ver aqui. Alguns pontos que eu quero destacar sobre isso, sobre a cultura do evangelho. Primeiro, vamos lá. O amor deve ser sincero. Está no verso 9. Tá? Eu vou falar aqui alguns princípios que são chave, né, da cultura do evangelho e estão aqui a partir do 9, do verso 9. Então, o amor deve ser sincero. É um princípio da cultura do evangelho. Tá? O que é isso? O que é o amor sincero? É o amor puro. É o amor que não pressupõe ou que não espera a obtenção de nada em troca. Isso é um amor puro, é um amor sincero, é um amor que não é egoísta. Na verdade, se for egoísta, já deixa de ser amor, né? Não faz o menor sentido. Mas quando ele fala que o amor deve ser sincero, ele está dizendo que a gente deve viver uma vida com base em sinceridade extrema, tá bom? Então grave isso. Sinceridade de amor, de vida, de conduta. Seja sincero, ame de coração, com sinceridade, tá bom? Vamos lá. Outro princípio do Evangelho. Odeiem o que é mal. Ora, odiar o que é mal deve ser uma característica do crente em Jesus, certo? Porque se vivemos ou procuramos viver o Evangelho e todo o bem que ele promove, a gente de fato deve odiar o que é mal e tudo aquilo que é mal. Porque tudo aquilo que é mal prejudica alguém, traz algum dano, traz algum prejuízo. Então, se isso acontece, a gente já deve combater, né? Então, mais um princípio, né, que marca aí a cultura do Evangelho. Odiar o que é mal. Guarda isso. Odiar o que é mal. Dediquem-se uns aos outros. Outro princípio. Paulo nos apresenta aqui também como ensinamento, que é característico da cultura do Evangelho. Dediquem-se uns aos outros. O que Paulo está querendo dizer? Dediquem-se uns aos outros. Cuidem uns dos outros. É o princípio do cuidado. Dediquem-se em cuidar, tá certo? Em se preocupar, em estender a mão se está precisando de alguma coisa, em cooperar. É isso, a gente deve ter isso em mente. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Outro princípio. Como tem gente que gosta de se autovalorizar, né? Como tem gente que gosta e fica procurando meios de honrar a si próprios, ou querendo ganhar ou obter honra. O Evangelho, ele diz outra coisa. A cultura do Evangelho diz outra coisa. Prefira dar honra aos outros. Porque a honra é o seguinte, você não tem que procurar ser honrado, né? Isso não faz muito sentido. Você tem que procurar servir. Você tem que procurar amar as pessoas. Você tem que procurar em ser um cristão exemplar. Você tem que procurar honrar a Deus. Honrar os seus pais,
honrar o seu pastor, honrar o evangelho. Você tem que procurar isso. Pela via da consequência, o Senhor te honra. Mas não é uma coisa que a gente fica procurando, né? Não faz muito sentido querer ser honrado. A honra nos vem como consequência do estilo de vida que levamos. Aí você pode ser honrado ou não, a depender de como é a sua vida, de como é o seu comportamento, tá? Mas para você ser honrado, você tem que honrar a Deus, honrar as pessoas, honrar o Evangelho e viver de modo humilde, sincero e pelos princípios do Evangelho. Aí Deus te honra, tá? Pela via da consequência. Outro princípio que marca a cultura do Evangelho. Nunca lhes falte o zelo. O cristão deve ser zeloso, cuidadoso com as suas coisas, com as coisas dos outros que estão em seu poder, com as coisas da igreja, com tudo o que faz. Nunca lhes falte o zelo. Por quê? Porque é uma marca do cristão fazer as coisas bem feitas. Certo? A gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, diz o texto bíblico. Então, a gente deve ter zelo, porque quando a gente está desenvolvendo uma tarefa, a gente tem que buscar fazer com excelência. Porque a nossa vida reflete, ou deve refletir a imagem de Cristo. Então, o cristão deve ser alguém exemplar. Então, não lhes falte o zelo. É uma observação, uma orientação que Paulo nos dá aqui. Não lhes falte o zelo. Tá? Seja zeloso em tudo que você faz, porque isso marca a sua vida, marca a sua história, marca os seus relacionamentos. Sejam fervorosos no espírito. Outro princípio que marca a cultura do Evangelho. Sejam fervorosos no espírito. O que significa isso? Mantenham-se com a chama do Evangelho acesa na vida de vocês. Sejam fervorosos no espírito. Vivam em intensidade de oração. Vivam uma vida cheia de ânimo, cheia de louvor no coração, adoração a Deus. Sejam fervorosos, sejam vivos, sejam alegres. Sejam fervorosos no espírito no sentido de vivam intensamente uma vida de oração com Deus. Isso é importante e é uma marca, um princípio da cultura do Evangelho. E toda essa cultura, né? Uma vez vivida pelo crente, muda a cultura mundana que nós vemos aí que acontece, tá? Sejam fervorosos no espírito, alegrem-se na esperança. Qual esperança? Esperança de que Cristo cuida de nós. Esperança de que Deus voltará para buscar a sua igreja. Esperança de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas que estão registradas nas Escrituras Sagradas. Esperança de que há um Deus no céu que cuida de nós, atende às nossas orações. Nós devemos nos alegrar nisso, tá? Outra, sejam pacientes na tribulação. A tribulação não deve servir para desestruturar a vida do cristão. A tribulação deve servir para gerar paciência, fé e experiências com Deus. A tribulação não deve desestruturar o cristão. Pelo contrário, o cristão que está estruturado em Cristo passa pela tribulação de uma forma diferente. Eu sei que não é fácil. Quantas foram as tribulações que eu já passei na minha vida, que eu já passei com a minha família? Quantas foram? Mas em todas elas, hoje, quando nós olhamos para trás, nós vemos que Deus esteve conosco. Então isso é importante, entender, porque a tribulação
deve produzir fé e a certeza de que o Senhor cuida de nós, tá bom? Outro princípio que marca a cultura do Evangelho: persevere na oração. O crente tem que viver uma vida de oração dedicada, disciplinada, porque isso vai produzir um cristão em estreita sintonia com Deus, o que é de extrema importância para que você viva uma vida plena. Tá bom? Persevere na oração, não desanime, não deixe de orar. Isso é muito importante. Compartilhem o que vocês têm com os outros em suas necessidades. Olha, meus irmãos, o que o texto está nos dizendo, está aqui registrado. Isso é muito sério. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Está no verso 13 de Romanos 12. Quantas pessoas existem que estão passando por necessidade que você pode ajudar? Já pensou nisso? Aí, às vezes, a gente deixa passar a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém e a gente simplesmente não faz nada, a gente nos mantemos na inércia. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A Bíblia não está sugerindo que a gente faça alguma coisa por alguém. Ela está nos ordenando. Se você é um crente em Jesus, tem um coração no Evangelho, você precisa abrir seu coração para essa verdade. Aquilo que você tem não pode servir só para você, porque tem gente do seu lado que também precisa. E Deus pode usar a sua vida com aquilo que Ele te deu para suprir a necessidade de quem está perto de você, ou às vezes até quem está longe, mas Deus pode usar a sua vida para suprir a necessidade de alguém. Você já pensou nisso? E não é uma sugestão do Evangelho compartilhar, é uma ordem. É uma ordem. Está dizendo o texto. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Não está dizendo aqui, se vocês quiserem, vocês podem compartilhar. Ou, olha, talvez, como sugestão, seria interessante vocês compartilharem. Não, o texto não diz isso, irmãos. O texto não diz isso. O apóstolo Paulo ele está sendo enfático. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Isto é uma ordenança. E são muitas as vezes que vemos cristãos fechando os ouvidos para essa verdade. E não deveria ser comum, mas infelizmente é. A gente vê, observar cristãos adotando comportamentos e posturas egoístas. Isso está na contramão do Evangelho. Aí está mais se assemelhando à cultura do mundo do que à cultura do Evangelho. Deu para entender? Então, compartilhar com quem está precisando é uma ordem do Evangelho. Não é uma sugestão. Tá? Obviamente, você vai fazer, você vai obedecer, melhor dizendo, se você quiser, porque o Evangelho não é por obrigação, mas isso vai mostrar o tipo de crente que você é e a qualidade do cristão que você é. Tá? Então tem que entender isso. Ainda nos diz, pratiquem a hospitalidade. Abra sua casa para receber as pessoas, os missionários, os pastores. Isso é importante. Pratiquem a hospitalidade. A hospitalidade é importante porque ela representa cuidado. Toda vez que você abre a sua casa para receber alguém e você acolhe, você está cuidando daquela vida.
E tudo está relacionado. Tudo que está relacionado ao cuidado com a vida humana é, é louvável, é uma conduta aprovada pela palavra, pelas escrituras. Tá? Tanto que expressamente o texto nos diz para praticarmos a hospitalidade, para compartilhar com os outros as nossas necessidades. Você vê, para compartilhar com os outros que estão em necessidade. Então você vê, tudo isso está relacionado ao cuidado com a vida humana. Tá? A gente já está terminando. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Outro princípio que marca a cultura do Evangelho. Ou seja humilde. Você não precisa dizer que sabe, você não precisa dizer que tem isso ou aquilo. Você não precisa dizer que é isso ou aquilo. Precisa. Né? Não ser sábio aos próprios olhos é entender que a gente não tem a necessidade de ficar expondo nossos currículos, dizer que somos isso ou aquilo, que sabemos isso ou aquilo, ou com arrogância demonstrar conhecimento, informação, não precisa. Tá? Deixa que as pessoas digam algo a seu respeito, não você mesmo. Isso é louvável. Não retribua mal por mal. Isso é difícil, né? Quantas vezes a gente quer pagar com a mesma moeda? Isso é difícil. Mas o Evangelho, a cultura do Evangelho é diferente. Então, por mais difícil que possa parecer, e de fato é, porque ninguém diz que é fácil, mas a cultura do Evangelho pressupõe isso. Você pagar com uma moeda diferente. Você recebeu o mal, paga com bem. Você recebeu o ódio, paga com amor. Aí você vai estar mostrando que você é um cristão de verdade, um cristão exemplar. E vai estar honrando a Deus e o Evangelho. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Vou ficar por aqui. A gente vai finalizar aqui. O último princípio que marca a cultura do Evangelho é esse. Façam todo o último princípio que eu quero destacar, porque tem vários outros, né? Façam todo o possível para viver em paz com os outros. Você tem feito isso? Você tem se esforçado para não arrumar confusão com os outros? Você tem se esforçado para viver em paz? Você tem se esforçado para não ficar arrumando problema? Então, toma cuidado e procura viver sua vida de acordo com o padrão do Evangelho, porque aí você vai marcar a cultura de Deus na sua vida e vai impactar a vida dos outros com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tá? Isso é importante porque isso vai refletir a glória de Deus por meio de nós. E assim nós estaremos imprimindo nesse mundo terrível a cultura do Evangelho com a nossa própria vida. E aí o nome de Deus é honrado. Isso é o que mais importa. A gente honrar o Evangelho, honrar a Cristo como nosso Senhor. Que Deus te abençoe e você tenha uma semana de graça, cheia de vitórias, experiências com Deus, em nome de Jesus. Forte abraço.